reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, Nós iremos a ti. de nossas montanhas e nossas baixadas, Nós iremos a ti. de nossas cabanas e pobres favelas, Nós iremos a ti. de nossas escolas e nosso trabalho, Nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, Descansem em paz. amém. Gente, você está vendo essa imagem aqui? Cadê a imagem? Está aqui. A imagem, está vendo? Otávio de Deus, que imagem impressionante. Traz ela na grande aí para nós. O impacto da imagem, gente. Olha aí. Um sacerdote confessando uma senhora. Então, a imagem mais medieval, né? Olha aí que bonito. O confessionário, o sacerdote, a mulher piedosa, bem vestida, de véu. É uma mulher casada porque o véu dela é escuro. E a dignidade, né? Hoje em dia, as pessoas às vezes vêm confessar mal vestidas, sabia? É uma tristeza. E a imagem é o que nós vamos falar hoje, o sacramento da penitência e da reconciliação. Olha a beleza do padre, o padre bem vestido, tá vendo? O padre de batina, eu aqui na catedral sempre atendo assim. O padre de batina, sobre peliz e a estola roxa. E o confessionário. Na catedral nós temos só um confessionário por enquanto. O confessionário é bom porque o penitente não vê o padre, nem o padre vê o penitente, porque é tudo uma gradezinha bem fininha, não dá para você ver. Muito bem, Otávio, vamos lá. Boa noite para você. Boa noite, dando aí sua bênção. Boa noite a todo o povo de Deus que nos acompanha. Deus te abençoa sempre. Como é que foi as suas lutas esses dias, Otávio? Dom, foi umas lutas muito boas, Dom. Você está animado? Sim, com certeza. E a Emily? Também. A sua namorada trabalha lá em Ela tá trabalhando em Brasília. Em Brasília. Vai todo dia? Todo dia. Na verdade, ela tá morando lá, dona. Ah, tá. E vocês se encontram só no final de semana? Só no final de semana, às vezes, que a gente se vê. Ah, que bom. E vai à missa juntos, né? Sim, vamos à missa Isso juntos. é bom. Casal de namorados cristãos, isso é bom. Então, minha gente, nós estamos nesses dias meditando sobre a penitência e a reconciliação. Eu preguei lá na Romaria do Muquem, tem umas 20 e tantas mil pessoas na missa. O santuário cabe 28 mil pessoas. Você não conhece lá não, Otávio? Nunca foi. Então ano que vem você vai. Te levar.
já fica marcado. E também nós temos a nossa Romaria, foi a primeira vez de Auro Minas, né? Nossa Senhora da Abadia em Auro Minas. Tem 140 anos a devoção em Auro Minas. 140 anos. E lá estavam também os nossos irmãos da política, né? E eu falei da necessidade dos políticos católicos se confessarem, né? E quando não confessa, a gente fica assim meio pensando o que está acontecendo com esse irmão, com essa irmã que não se confessa, né? Então a gente aborda esses temas. É interessante, uma pessoa me perguntou lá no Muquem, Dom Dair, qual que são os políticos, os partidos, as coisas mais complexas do Brasil? É o Centrão, aí. O Centrão é pior do que a extrema esquerda e do que a extrema direita. O Centrão é o tipo que é sanguessuga. Esse partido do Centrão é uma tristeza. Eles existem para se beneficiar do poder. Não faz nada em favor do povo. O candidato que elege estão em cima para pegar ministério. Veja, nós tínhamos 23 ministérios, tem 40, parece, né? O povo do Centrão está tudo lá dentro. Tudo lá dentro, nos ministérios, né? Os acordos. Isso é uma tristeza. Enquanto o Brasil não superar isso, nós não vamos para frente. Vamos lá. O número 1440. O sacramento da penitência e da reconciliação. O pecado é, antes de tudo, ofensa a Deus, ruptura com a comunhão com Ele, ao mesmo tempo é um atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência. Está na Lumen Gentium 11 do Vaticano II, uma definição muito clara. Santo Agostinho diz, o pecado o que é? É um pensamento, uma palavra ou uma atitude contra a Deus. Essa é uma definição bonita de pecado que Santo Agostinho nos dá. Então, se eu não vou à missa ao domingo, por exemplo, Otávio, você está na preguiça. No sábado você foi num casamento, foi lá no jantar, chegou tarde, tomou um vinho, aí dormiu até mais tarde, não foi à missa nem das 7 nem das 10. Aí à tarde acabou que chegou uns amigos seus, vocês começaram a conversar e você esqueceu e passou da missa das 5. E ali a conversa, vê uma coisa, acontece um desastre, aí você quer ver na televisão o que é aquilo. Perdeu a missa. Esse pecado é contra quem? É contra Deus, contra a Igreja. Porque se você não vai à missa, ninguém ocupa seu lugar, nem o diabo. Porque a missa, o lugar nosso na missa, ninguém ocupa. Por isso, se eu não vou à missa, eu peco contra a Igreja porque eu não fui lá para glorificar a Deus com meus irmãos. Eu não estava lá para dizer amém, para rezar o Pai Nosso, para adorar o Santíssimo, para comungar. Então, pecado contra a Igreja. Por isso que o Catecismo explicita bem isso. Um atentado à comunhão. Um atentado à comunhão. Por isso que a conversão, ela traz uma união com Deus e uma união com a Igreja. Agora tem uma onda aí de alguns sacerdotes deixando o ministério, não aqui na minha diocese, graças a Deus nós estamos em paz. Padre que deixa o ministério, aí você é o que está saindo e os que saíram que quer voltar. Nunca se pediu tanto para voltar ao ministério como nos nossos tempos. Há mais pedido de padres que estão fora do ministério para voltar do que para sair. Você imagina um padre que é ordenado para salvar as almas. Aí o padre deixa o ministério. Isso é um prejuízo enorme para a igreja. E ainda tem, às vezes, a cara de pau de dizer, não, porque eu doei tantos anos para o povo, para a igreja, agora eu vou cuidar de mim. Mas cuidar de você? Aí depois vai e não dá certo. Estraga a vida, às vezes, com relacionamento, etc. E não dá certo, quebra a cara. A pessoa que separa no matrimônio,
está vivendo um matrimônio, se separa. Falta de fé, falta de diálogo, falta de comunhão, falta de carregar a cruz. Você separa. É um prejuízo para a igreja. É menos uma pessoa agora que vai comungar, porque saiu do matrimônio, que já está no adultério. Ele não pode comungar, não pode confessar, está em pecado. É um prejuízo terrível, né? Então, veja, os pecados nossos, eles incidem fortemente contra a igreja. Você peca contra Deus e contra os irmãos, contra a comunidade, contra a igreja. Daí que nós precisamos da confissão para o perdão dos nossos pecados. A gente precisa ter presente isso. Nós não podemos esquecer essa realidade de maneira alguma. A gente precisa fazer esse contraponto. Saber que eu, com o meu pecado, eu ofendo meu Deus e ofendo a minha igreja. Aliás, quem está afastado da igreja precisa voltar. Outro dia, conversando com um amigo meu que está separado da esposa, a esposa santa. Ele separou por causa do pecado. Vai pecar, está pecando. E ela está lá, santamente cuidando das coisas, fazendo as coisas direitinho. E ele veio falar comigo e falou, o que você tem que fazer é largar a sua amante, buscar a Deus e voltar à vivência com a sua esposa. Reconstruir seu casamento, se você quer a união com Deus e com a igreja. Pelo contrário, não. É pecado grave. A pessoa que tem fé, conhece as coisas de Deus e abandona as coisas de Deus por causa da carne, por causa do pecado. E você está na carne, está no pecado, está na miséria e acha que pode ter comunhão com Deus. Como pode isso? Não existe isso. Assim, nós precisamos ter essa consciência clara. Nós vamos falar hoje só dessa relação com Deus. No próximo programa, vamos falar com a reconciliação com a igreja. O reconciliar-se com Deus exige uma ruptura com as misérias que nos cercam. Essa deve ser a nossa profunda consciência. Só Deus perdoa os pecados. Precisa falar outra coisa? Não precisa. Que às vezes a gente escuta, sobretudo os irmãos separados da igreja católica, o católico que foi para a igreja protestante, e às vezes fica criticando a igreja, criticando a confissão, criticando a missa. Isso para mim não é novidade, viu, Otávio? Não é novidade uma pessoa que deixa, às vezes, de ser católica e entra para uma dessas denominações aí protestantes e começa a criticar a igreja, né? Critica o Papa, critica a confissão, critica os sacramentos. Isso não é novidade, gente, porque o pai do protestantismo é Lutero, que era um padre que morreu excomungado porque renunciou ao seu ofício de padre para amigar-se com uma pessoa e viveu no pecado. A tristeza. A gente tem que pôr na cabeça isso. O dia que um casal vai casar, você já prepara para isso, Otávio. O dia que você for casar, você tem que lembrar que há demônios eleitos nas cercanias do inferno. Quem quiser compreender bem como que é isso, assista o filme lá da Brasil Paralelo, Oficina do Diabo. É isso mesmo, Otávio. Então as pessoas ficam me criticando nas redes sociais. Porque ele é negacionista, porque ele apoia o Brasil Paralelo. Mas você quer que eu vou apoiar o quê? A Marilene Chauí? Você quer que eu vou apoiar esses movimentos? Cultura woke? Não, aqui não. Bata em outra porta. O pessoal do Brasil Paralelo são pessoas boas, pessoas cultas. Dá um trabalho medonho para eles fazerem todo esse trabalho deles, que é maravilhoso, né? Então, ali, esse filme Oficina do Diabo, ele mostra como que é a organização do inferno. Então, o menino vai ordenar padre, vai casar. E o inferno tem diabo de sobra. De sobra. Se a humanidade aí é quase 7 bilhões de pessoas, mas no inferno tem bilhões e bilhões de demônios, né? Muitos demônios. Então o inferno organiza. Vocês são designados para tentar esse casamento, para destruir isso.
2, 3 demônios, fica lá. Quando chega os noivos bonitinhos, o capeta já está por ali. E vai, né? Se o casal não vigia, cai. Se o sacerdote, quando chega para ordenar, se tem os diabos que estão ordenados ali para poder destruir o ministério dele, se ele não tiver firmeza, vai ser sucumbido. Essa imagem aí do padre confessando, a gente lembra Padre Pio, né? O demônio tentava Padre Pio no confessionário. São João Maria Vianney também, pessoas possessas pelo demônio eram levadas para confessar, para tentar o padre. Eu mesmo fui tentado na minha juventude de padre por uma pessoa que apareceu na cidade, que ia sempre tirar a opinião, não sabia nada de religião. Uma mulher, um troço assim. Depois descobri que era uma garota de programa, indicada lá por uns políticos da cidade onde eu trabalhava, para poder tirar minha honra. Eu descobri. Na oração, descobri, liguei para uma pessoa lá de dentro do Partido Sujo, me conta a verdade, ele contou. Aí o dia que ela sentou para confessar, com aquelas pernas de fora, aquele corpo estranho, eu já vi nela o diabo, eu falei, olha, eu não vou te atender, você procura outro padre, de hoje em diante não te atendo mais. Tentação. Tentação vem em todo sentido. Então, tem gente que vem brigar com a gente no confessionário, vem discutir com a gente no confessionário. Você fala que a pessoa não pode fazer isso, ele diz, não, mas eu vou fazer porque... Mas então tu faz, você não é obrigado a ser católico? Ninguém é obrigado a ser católico, pelo amor de Deus, bota isso na sua cabeça, ninguém é obrigado a ser católico. Ah, porque eu não concordo, eu sou católico, mas não concordo com a igreja. Você não precisa concordar, siga seu caminho. Porque igreja católica não é brincadeira, não. Eu falava para os políticos lá no Muquem. Não adianta a pessoa vir, um corrupto, vir confessar de verdade se ele não devolver o dinheiro que ele roubou. Esses aí que roubaram dos velhos, do INSS. Esse governo corrupto que nós temos aí, né? Tanta corrupção, é uma coisa esquisita. E eu já fui misturado com essa gente, hoje eu sei... É uma essência de corrupção e de mentira, de fraude, de tudo que não presta, né? Que você possa pensar. Se uma pessoa dessa vem para confessar, eu roubei tantos milhões, tantos bilhões. Você tem que devolver o dinheiro para você receber o perdão. É claro que eles não vêm. Aí é comum você escutar, fulano se converteu a igreja tal, porque nessas igrejas não tem sacramento, não tem o tribunal da consciência, que é a confissão. Então é melhor você levantar as mãos, entreguei a Jesus, pedir perdão, estou perdoado e continua com o dinheiro que roubou das crianças, dos jovens, dos velhos e tudo mais. A vergonha isso. O Brasil está uma verdadeira lástima. Nós estamos correndo muito perigo mesmo. Você não precisa concordar comigo, não estou falando nada de dogma de fé, estou falando de uma opinião. Nós não estamos bem. Um país que não combate o narcotráfico, que passa a mão no narcotráfico, uma justiça que solta bandidos e prende inocentes, nós temos pessoas inocentes que não deveu nada, que está aí atrás das grades. Que país é esse? Que bênção tem um negócio desse? Eu, quando passo ali na esplanada dos ministérios, parece que eu sinto um fedor espiritual naquilo ali. É uma coisa medonha, né? Teve um tempo atrás que eu fui numa reunião num departamento para ver um negócio, eu fiquei horrorizado, Otávio. Cheguei numa reunião, é tudo cultura woke, ou tudo esquisito. Essas coisas de cultura, de patrimônio histórico, pelo amor de Deus. Um ambiente bem pesado. Então é assim, eu converto numa denominação religiosa que não tem confissão, não vou precisar devolver o dinheiro que roubei, então eu não vou ser católico. Agora você não entra no céu com esse caixão cheio de dinheiro, cheio de dólar, sobretudo dinheiro roubado dos aposentados. Não vai entrar. A gente precisa entender isso. Igreja católica é coisa séria. Só Deus perdoa pecados.
Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados. Marcos 2,10. Exerce esse poder divino. Teus pecados são perdoados. Nós escutamos muitas vezes Jesus, antes de curar o paralítico, teus pecados são perdoados, porque aquela paralisia, ela é uma doença espiritual. Mais adiante, em virtude de sua autoridade divina, nosso Senhor transmite esse poder aos homens, para que exerçam esse poder de perdoar em seu nome. A vontade de Cristo é que toda a sua igreja, na oração, em sua vida, em sua ação, seja sinal, instrumento do perdão e da reconciliação que ele nos conquistou ao preço do seu sangue. Toda a vida ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério de reconciliação. 2 Coríntios 5,18. O apóstolo é enviado em nome de Cristo e é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e suplica: reconciliai-vos com Deus. Na televisão a gente vê apóstolo fulano, apóstolo ciclano. Tem a sucessão apostólica? E os apóstolos foram ordenando outros. Os apóstolos são os bispos da igreja primitiva. Então, Matias, que foi sorteado para ocupar o lugar de Judas, o que ocorre? Eles oram, impõem as mãos e transmitem o poder apostólico aos seus sucessores. Assim os apóstolos foram fazendo e até hoje. Um bispo, ele tem que ser ordenado por 2 bispos, 3 bispos, um bispo sagrante e 2 consagrantes, ordenados legitimamente pela igreja, para continuar no tempo a ação apostólica de Cristo. E Nosso Senhor, lá no final do Evangelho de João, ele determinou que os apóstolos pudessem perdoar os pecados. Aqueles que perdoarem serão perdoados, aqueles que retiverem serão retidos. Por exemplo, chega um criminoso que matou pessoas e diz que mataria de novo, eu não posso absolver, eu retenho o pecado. Chega um abortista que diz: eu abortei, mas abortaria de novo? Você pergunta: você está arrependido? Estou. Faria de novo? Nessa circunstância eu faria. Então não está arrependido, então você não pode ser perdoado. Então a igreja tem o poder de ligar e desligar, o poder das chaves. Por isso que nós temos a confissão na igreja. É por isso, minha gente. Exatamente por isso. Na igreja se perdoa os pecados em nome de Deus, no poder da Santíssima Trindade, em razão de um ofício divino concedido por Cristo aos apóstolos e aos seus sucessores. E os sacerdotes, os presbíteros, são os colaboradores imediatos do bispo e, por isso, o poder que o bispo tem de perdoar os pecados é extensivo aos sacerdotes. Aos sacerdotes não é extensivo o poder de ordenar. Eu posso ordenar um bispo, um novo bispo, um padre, pode ser ordenado pelas minhas mãos, com mais 2 bispos e com o mandato do Papa. Por isso que as ordenações da Fraternidade São Pio X criou todo esse alvoroço na igreja, porque não tem o mandato apostólico que o Papa dá. Aí não tem como, né? A nossa Santa Igreja. A pergunta que eu te faço: você pode confessar? Porque talvez você não pode confessar. Se você é um ex-sacerdote, um padre que deixou o ministério e está amigado com uma mulher, ou com um homem, sei lá com quem, você não pode confessar. Se você não é casado na igreja, não recebeu a bênção do sacramento, você não pode confessar, não pode comungar. Quem está sob pena de excomunhão não pode confessar nem comungar sem antes ser retirada pela Santa Sé da excomunhão. Vamos dar aqui um exemplo claro de excomunhão. Um ex-seminarista resolve lá na sua comunidade, às vezes um seminarista, a comunidade ele resolve celebrar a missa para o povo. Ele veste as roupas do padre e celebra a missa.
Ele está ipso facto excomungado, excomunhão reservada à Santa Sé. Aquela comunhão não valeu, ele expôs o povo à idolatria, porque Jesus não estava na hóstia. Isso é um pecado de excomunhão late sentença. Já faz e já fica excomungado. Uma pessoa se faz de padre e senta no confessionário da igreja, ali vestido de padre e confessa sem ser padre. Excomunhão late sentença. Late sentença, reservada à Santa Sé, a penitenciaria apostólica. Essa pessoa não pode confessar. Se ela confessa, ela não tem o perdão dos pecados, porque tem uma pena de excomunhão dada pela igreja. A igreja tem as chaves do reino, liga e desliga nesse mundo. O Papa tem esse poder, né? Uma pessoa católica que atenta contra o Papa, que tenta matar o Papa, ela fica excomunhão. O bispo e padre não, mas o Papa, a norma do direito canônico é claro. Um católico que atenta-se contra o Papa fica excomungado. Aquele que atentou-se contra João Paulo II, algumas pessoas perguntam, mas está excomungado? Não, porque ele era muçulmano. Então não tem nada a ver com a Igreja Católica. Então ele não sofre nenhuma penalidade da Igreja Católica, né? Nenhuma. Claro que diante de Deus é uma coisa seríssima, né? Então as coisas são sérias, a confissão é séria. Nós vamos falar muita coisa ainda sobre a confissão aqui na frente do catecismo, porque é um tema apaixonante e profundo que nós não podemos jamais esquecer de levá-lo muito a sério. Minha gente, o nosso programa encerra aqui a nossa reflexão, nós vamos agora orar. Hoje é um programa gravado, porque eu não tive como estar em condição de fazer ao vivo o nosso programa. Então estou gravando para que a gente possa, com tranquilidade, meditar sobre isso. É importante que vocês meditem, leiam o catecismo. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui ao vivo para dar continuidade. A gente vai respondendo as perguntas de vocês. Depois eu vou olhar quais são as perguntas que vocês deixaram aqui. É um tema muito interessante e muito bonito, o tema da confissão. E nós precisamos levar muito a sério. Todos devemos confessar. O Papa confessa, o bispo confessa, o padre confessa. O Papa confessa com o padre. Nesse negócio, o Papa confessa com o bispo confessa com o Papa, não é. Sendo padre, você confessa. Pronto. Então, esse é o ponto muito importante. Oro agora na intenção de todos vocês que estão aqui conosco. Nós vamos rezar qual a oração? O primeiro hino. Então eu quero orar na intenção sua, essa oração das completas, e a gente vai fazer com bastante piedade, pedindo ao bom Deus que nos encha com a sua palavra. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos agora a graça do perdão de Deus, a purificação de nossas mentes, de nossos corações, para bem celebrar esse momento de oração. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Juntos, agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Na noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. O Salmo 85, oração do pobre nas dificuldades. Nós faremos intercalados todos juntos a antífona. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca.
Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos leve em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Leitura breve 1 Tessalonicenses. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão. Todos juntos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no final da vida uma morte santa. Amém. Amém. Vamos saudar Nossa Senhora. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Amém. Minha gente, que alegria estarmos juntos. Que Deus abençoe a sua noite, abençoe sua semana. Fiquem todos em paz. Obrigado, Otávio. Que Deus nos una sempre no altar de Cristo, assim seja.